Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto muito polêmico que é nem tudo é autismo. Então, fazer o diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista e o transtorno do desenvolvimento da linguagem nem sempre é fácil. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre eles. Então, o TEA é um transtorno do desenvolvimento neurológico, onde a dificuldade ela vai muito além da fala, mas sim na comunicação, onde a criança ela apresenta pouco interesse em se comunicar, mesmo que não seja verbalmente. Então, ela não tenta se expressar através de gestos, por exemplo, como apontar, fazer sim e não com a cabeça. Ela interage muito pouco, então ela tem padrões que são excessivamente repetitivos e inconsistentes de comportamentos nas brincadeiras, por exemplo. E no dia a dia também as dificuldades aparecem e apresenta algumas alterações sensoriais. Já no transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, é uma condição que acontece de 7 a 8% das crianças e é um importante diagnóstico diferencial do TEA. Por quê? No TDL, a gente observa dificuldades que são persistentes na aquisição e no uso da linguagem. A criança tem dificuldade de compreensão, por exemplo. Então, a gente pede para ela trazer o tênis e ela pode conseguir. Mas se eu pedir algo mais complexo, como, por exemplo, tênis e a meia, ela pode não conseguir entender e realizar a ação que a gente pediu. Então, eles têm um vocabulário reduzido, é uma estrutura limitada nas frases, então são crianças que fazem frases que faltam conectivos ou que trocam a ordem das palavras, por exemplo, quer pão mais, eu vou casa depois, ao invés de vou para casa. Então, causando prejuízo no discurso da criança e eles têm uma capacidade linguística abaixo do esperado para a idade e vai causar limitações funcionais na comunicação, na participação social, no sucesso acadêmico ou também no desempenho profissional no futuro, né? Essas dificuldades, elas não podem ser causadas por alguma deficiência auditiva ou outras deficiências. Não pode ter uma disfunção motora ou outra condição médica neurológica. Então, ela não pode ser explicada por uma deficiência intelectual, mas o teste, por exemplo, de QI, a criança pode ter um resultado limítrofe ou ter um atraso global do desenvolvimento. Então, as crianças que têm TDL não podem ter nenhuma outra condição associada. Nos primeiros anos de vida, então, o TEA e o TDL, eles podem se manifestar de maneira muito parecida e inespecífica. Então, as duas condições, elas se apresentam com atraso na aquisição da linguagem ou dificuldades de interação social, mas crianças com TEA têm um maior prejuízo funcional comparado às crianças com TDL. O que a gente vê normalmente é que os testes de linguagem que a gente aplica não mostram uma diferença muito significativa entre os transtornos. Então, a ecolalia, por exemplo, é uma manifestação que pode ter nos dois distúrbios. E a ecolalia é quando a criança ela repete o que ela ouviu, tanto imediatamente após o que foi falado, como tardiamente. E tanto no TEA como no TDL, eles apresentam atrasos e alterações nas habilidades de linguagem e são as características comportamentais que vão nos mostrar as diferenças entre o TDL e o TEA. Então, por exemplo, a criança com TDL, ela vai conseguir se comunicar melhor de forma não verbal, com gestos e expressões faciais. Tem um desenvolvimento melhor de atenção compartilhada, então se a criança quer mostrar algo que ela tá vendo ou brincando, né, com o intuito de compartilhar com o adulto, ou se ela só nos busca quando precisa de alguma coisa. Então, ela tem, né, o TDL tem a tendência de querer compartilhar mais do que só pedir ajuda. Tem uma melhor capacidade de fazer brincadeira simbólica, como fazer uma historinha com os bonecos, mesmo que a criança não fale, a gente vê ela desempenhando uma brincadeira mais funcional. Ela tem interesse social, embora ela não consiga se expressar muito bem verbalmente. Então, as crianças com dificuldade de linguagem e comunicação no primeiro ano de vida, elas devem sempre ser avaliadas
avaliadas, buscando entender o que está causando esse atraso e como é possível auxiliar e promover o melhor desenvolvimento, né? É muito importante isso, porque muitas vezes as famílias acham que a criança vai superar essas dificuldades sozinhas, o que faz, né, com que ela acumule atrasos e com isso vai prejudicar a evolução dela e o desenvolvimento como um todo da criança, né? Então, eu espero ter ajudado e me escrevam aqui se vocês tiverem mais dúvidas. E lembrem, nós somos sempre agentes transformadores de conexões cerebrais. Acreditem nas crianças, elas conseguem, mas elas precisam de ajuda e tudo bem, né? Não fiquem tristes por isso. O bom é que a gente hoje, com as pesquisas, a gente sabe que nós conseguimos ajudar as crianças. Então, um beijo para vocês.